O trailer do filme do Michael Jackson é incrível, mas o problema é que ele vai fazer as pessoas esquecerem o que realmente matou o rei do pop. Michael Jackson, muito tempo depois de falecer, volta de fato aos holofotes e a idolatria, a fama, as músicas que eram incríveis. O maior ícone da história da música. Eu, inclusive, escuto as músicas dele até hoje. E você, creio eu, também faz a mesma coisa. Michael Jackson, ele é surreal. Ele é tão incrível que ele tem fãs que ainda nem nasceu. É o que é mais que me impressiona. Mas tem uma pergunta que as pessoas não estão fazendo. De fato, o filme vai retratar só as partes boas do Michael Jackson e os traumas. E a infância roubada por causa do pai, que queria que ele fosse perfeito e ele cresceu com essa pressão. A infância roubada. Será? Comenta aqui. A cultura pop vende a redenção sem o arrependimento. É aquela coisa, o que matou o Michael Jackson não foram as overdoses, os escândalos, mas de fato é a solidão disfarçada de sucesso. Hollywood, ela não quer as pessoas não quer as pessoas com falhas, ela quer as pessoas perfeitas, mas perfeição para o ser humano não existe. Ela não quer as pessoas como elas de fato são. As pessoas às vezes têm que, de fato, fazer uma coisa que não queriam. O Michael Jackson sofreu muito na infância. Ele se tornou um gênio da música, mas e as dores? E a solidão? E a infância roubada? As pessoas vão enxergar isso? Nunca enxergaram. Ele cresceu com traumas que trouxe da infância dele, das experiências. Mas isso, Hollywood não quer, né? Não quer saber das dores. Certa vez eu escutei uma frase que dizia: a fama é o disfarce mais caro da dor. E de fato, isso mexe com as pessoas, mexe com o artista. O artista Michael Jackson. Sabe, você lembra a primeira vez que ele foi ao palco, que você viu ele no palco? Naquela época não tinha tanta internet, mas tinha as músicas no YouTube e também passava na TV. Mas os CDs que a gente comprava, claro. Mas Michael Jackson, a genialidade, as danças, o perfeccionismo nas músicas, em tudo que ele fazia e ele produzia. Isso, sabe, nos desperta um fascínio surreal. O maior artista de todos os tempos. Muitas vezes, ele nem reconhecendo isso. Ele só queria ser a criança que ele não foi, que roubaram dele. E quando os problemas vêm? A infância roubada, tornou propriedade pública, as dores que ninguém queria escutar. A Terra do Nunca, ela nunca foi uma fuga do Michael Jackson. Ela foi uma tentativa de ressuscitar uma alma morta. Mas que às vezes a gente achava que ele era um deus, mas não era. Ele tinha dores, eram humanos, que muitas vezes ninguém queria escutar. Então passando que eram as obras dele, mas a infância foi roubada, a adolescência foi roubada. E ele, quando ia para o Rancho de Neverland, era só uma tentativa de ressuscitar aquela criança. Amava muito a criança a ele, porque justamente queria dar para aquelas crianças aquilo que ele não foi, aquilo que não deram para ele. E tudo aquilo se tornando um produto, você percebia as cirurgias plásticas o tempo inteiro. Ele tinha uma doença vitiligo, mas ele teve que fazer uma cirurgia para ficar totalmente branco, porque de fato ele é muito vaidoso. O nariz também, apesar que ele em algumas entrevistas falava que não tinha feito nenhuma cirurgia, mas era claro que tinha feito. Olha as situações tão profundas que tinha o Michael Jackson. Você imagina isso? O grande problema de Hollywood é que ela transforma a tragédia em espetáculo, em grana. Ele pega a dor da pessoa e transforma em algo lucrativo para ela. A mídia, que sem saber dos fatos, crucificou o Michael Jackson com as polêmicas, mas quando se provou de fato que ele era inocente, voltou a santificá-lo. E é isso. E como é que fica o humano? Como que ficam os traumas, as dores, aquilo que está dentro da própria alma dele? Ninguém queria, né? Só queria o lucro, dinheiro. Quando a gente foca só nisso, a gente esquece da nossa própria alma, que ela é rica, que ela não se acaba. E você? Você imaginou essa visão? Você acha que no filme terá esses pontos? E o verdadeiro filme que Michael Jackson produziu não foi que foi filmado por Hollywood, mas o que está na nossa visão de mundo sobre ele.
a idolatria como uma religião. Ele não morreu de overdose, ele morreu de uma tentativa de ser perfeito. Aquilo que está tão profundamente na vida dele, nas experiências ruins desde a infância. Ele só queria que as pessoas o amassem. Mesmo estando tanta gente ao redor dele, ele se sentia só, porque ele achava que as pessoas não o amavam, porque era a tentativa tão de ser perfeito, de querer que as pessoas gostassem dele, que isso deixou ele muito triste, sabe? Pra mim, Michael Jackson foi um dos maiores artistas, e de fato é um dos maiores artistas. Eu escuto as músicas dele até hoje. Mas, pensa bem, até que ponto você trocaria sua alma por aprovação? A questão aqui não é falar que se ele é inocente ou culpado, porque pra mim ele é inocente, todas as acusações dele. Ele não era perfeito, cometeu erros como qualquer ser humano do mundo, mas tinha uma alma bondosa. Mas a questão não é essa. A questão é, se o filme do Michael Jackson não fazia a gente olhar para a própria alma dele e para nossa própria alma e toda a questão de querer simplesmente a aprovação dos outros, o filme falhou miseravelmente. Mas aguardaremos para o próximo ano e avaliar. Reflita sobre o filme, sobre a história desse artista, porque ela pode nos ajudar a refletir sobre si mesmo. Para mim, Michael Jackson era um espelho. Michael Jackson nos fazia sentir vivos, alegres, mesmo em situações tão adversas. Ele era um espelho. Mas e você? Você sente isso também? Comenta aqui. O filme é uma homenagem ou anestesia? E se esse vídeo te fez pensar, comenta aqui, compartilha com seus amigos, porque o mundo não precisa de mais artistas, precisa de espelhos.